No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Minuto da Unicidade, aqui no canal no YouTube. E você que acompanha na rádio, né? Na rádio Betel 98,7 FM no Rio de Janeiro e também na rádio Nossa Rádio FM em Morungaba, na frequência de 105.9. Duas emissoras transmitindo aí o Minuto da Unicidade, duas emissoras que transmitem o programa Nossa Voz. A toda essa audiência maravilhosa, obrigado pelo carinho, pela sua audiência, obrigado a todos, né, sem exceção, que têm apoiado o nosso trabalho, que sozinho nós não vamos chegar a lugar nenhum. Por isso Deus fez a igreja. E Paulo diz lá na sua carta aos Coríntios, né, a igreja de Coríntios, que o corpo de Cristo, né, ele tem as seus membros, mas nenhum membro é mais importante que o outro. Cada um trabalha na sua função, tem a sua importância e não dá para viver, né? Um corpo sem um dos membros fica com muitas limitações. Então, precisamos do corpo trabalhando em todos os sentidos. E é bom que quando nós entendemos essa unidade que deve ser o corpo de Cristo, e assim nós apoiamos de alguma forma com tudo que nós podemos, todos aqueles que estão aí empenhados no ID do Senhor Jesus. Muito obrigado pelo carinho da audiência de todos, pelo apoio. Eu quero aqui hoje falar sobre um vídeo que estava vendo de um apologeta que dizia assim: olha, o único texto que diz na Bíblia claramente que Jesus é Deus, trata-se, até mandei para algumas pessoas esse final de semana, né? Trata-se do Evangelho de João, né? Que aí o Evangelho de João é bem claro, que diz, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esse seria, segundo essa pessoa, não vou dizer o nome, que já tem muitas pessoas que falam sobre isso, mas eu quero aqui contrapor a esse pensamento, porque não é essa a única referência que diz que Jesus é Deus. É lógico que o evangelista João vai tratar sobre a divindade do Senhor Jesus, o Jesus divino. Isso é muito importante. E por ele enfocar muito no seu evangelho sobre a verdadeira identidade do Senhor Jesus, eu creio que por isso ele escreve, algumas décadas depois, já no final da sua praticamente trajetória, algumas cartas, né? As últimas cartas do evangelista. Nessas cartas, aí sim ele tem a preocupação de dizer que Jesus era um homem comum, era carne, se manifestou na carne, se fez carne, embora nesse mesmo texto do Evangelho de João, no capítulo 1, ele diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quem era o verbo? Deus. Aí quando você corre e desce o texto, você vai lá para o verso 14 e diz assim, e o verbo, quem era o verbo no princípio? Deus. Aí ele diz no verso 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É só ler o verso 14. Isso é muito importante porque ele, mais tarde, ele vai dissecar essa questão do verbo se fez carne, que Deus se fez carne. Ele vai chamar mais atenção para isso. Mas no Evangelho em si, ele foca a divindade do Senhor Jesus. Por isso que você vai ver muito Jesus falar no Evangelho de João, eu sou, antes que Abraão existisse, eu sou, João 8,58. Ele vai sempre falar, eu sou a luz, eu sou a vida, eu sou o caminho. Mostra-nos o Pai, eu sou também. Capítulo 14. Então ele vai focar o Jesus divino. Por quê? A própria teologia diz o quê? Que Mateus apresenta Jesus como o rei dos judeus. Escreve para os judeus mostrando Jesus como o rei de judeus, o herdeiro direto do trono de Davi, filho de Davi, o rei. Filho de Davi está ligado à questão do reinado, a dinastia real de Israel. O Evangelho de Lucas apresenta Jesus como homem, ele dá aquele foco em Jesus como homem. O Evangelho de Mateus, inclusive eu falo isso no livro que nós escrevemos, de Marcos, o Evangelho de Marcos mostra Jesus como servo. Por que isso? Ele não podia mostrar o Evangelho de Marcos como rei, né? Embora tenha ali, mas o foco do Evangelho de Marcos é servo, porque ele escrevia para Roma.
para a igreja que estava em Roma. Foi direcionado ao povo romano no primeiro momento. Então ele tinha que usar uma linguagem, não podia falar que Jesus era rei para Roma, entende? Olha só, para a igreja que estava em Roma, porque isso ia cair na mão dos soldados, das autoridades romanas. Então ele foi muito... Quer dizer, o Espírito Santo é inteligente, sabe? Tem sabedoria, vê à frente, né? Deus é Deus, ele vê todas as coisas. Então os discípulos usaram estratégias maravilhosas. E João, o Evangelho de João já explica um Jesus divino, que se caísse na mão dos romanos ia ver como loucura, um homem Deus não existe. Mas voltando aqui ao tema de hoje, para você que está acompanhando aqui o Minuto da Unicidade, esse quadro muito importante, não é, volto a dizer, a única passagem que afirma que Jesus é Deus, a gente sempre cita aqui, mas eu queria relembrar com você e que você enviasse esse áudio de hoje. Dificilmente eu peço para você compartilhe, então envia para uma pessoa que de repente você já debate com ela sobre o tema, já discute com ela sobre o tema. Envia para essa pessoa, para ela saber que tem muitas referências bíblicas falando sobre a divindade do Cristo. O Evangelho de João já citamos, inclusive só para finalizar, João no seu último capítulo da sua primeira carta, ele diz lá que o Filho de Deus veio para nos dar entendimento e para que conheçamos o verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Sobre esse tema, eu vou encerrar essa semana de estudos falando sobre esse tema, que é o título do livro que eu escrevi, Jesus, o único Deus verdadeiro, a maior revelação da Bíblia. Na sexta-feira, eu vou falar só sobre este versículo, mostrando à luz das Escrituras por que João disse que o Filho é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Não perca, é o tema central do livro, é o último capítulo do livro que a gente sintetiza esse assunto. Você que conhece o livro já vai saber, mas para você que não tem o livro, não tem, e aí, você pode tê-lo. Está na descrição aqui no meu canal, no YouTube, canal Minuto da Unicidade. Aí qualquer vídeo você baixa a descrição que tem lá o livro para você adquirir. Leia, que é muito importante. Mas vamos lá, vamos para Paulo. O que Paulo diz? Olha, preste atenção no que Paulo diz. O apóstolo Paulo escreve para o jovem pastor Timóteo. 1 Timóteo capítulo 3, verso 16, diz assim, ó: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido em cima da glória. 1 Timóteo 3,16. Você olha aí na sua Bíblia, veja se está grande é o mistério da piedade, Deus se manifestou em carne, porque algumas Bíblias, principalmente as mais antigas, está escrito aquele que foi manifestado em carne. Você vê que mudaram esse versículo aí nas Bíblias mais antigas, mas com as pesquisas, com os estudos avançados sobre o tema, agora as Bíblias novas, eles já não tiveram outra alternativa em expor diretamente o que está realmente a mensagem, o espírito da mensagem. Sem dúvida, em algumas traduções diz indiscutivelmente, indubitavelmente, grande, mas muito grande, é o mistério da Santíssima Trindade? Não. Grande é o mistério da piedade. Leia, não sou eu que estou falando, está na Bíblia. Deus se manifestou em carne. O Filho de Deus se manifestou em carne? Não, o próprio Deus porque os autores bíblicos, você há de concordar comigo, que eles fazem a distinção. Quando eles falam do Filho é uma coisa, quando eles falam de Deus é outra, não é isso que vocês dizem no debate? Então tá aí a distinção, me mostra a distinção nesse texto aqui. Porque está dizendo, Deus, o próprio Deus, se manifestou em carne. 1 Timóteo 3,16. Então como é que é só João? O professor de teologia que falou isso aí. Como que está só João? Deixa eu botar o áudio dele para você ouvir, para você entender o que eu estou dizendo. Se a gente fizer a exegese ali na Bíblia, a gente pode concluir que Jesus era Deus? Não. Você vai fazer exegese para ter Jesus Deus apenas no Evangelho de João. Porque a característica do Evangelho de João, já dentro do seu prólogo, é dessa forma, é provar em todo o seu livro que Jesus era Deus. Ele já inicia dizendo, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. É o único dentre os evangelhos que vai trazer a característica de querer provar a tal divindade de Jesus, é o Evangelho de João. Então você já tem que isso... Não... E o Atos ali que a gente mostrou, que ele foi para o céu? Não, ali você tem uma construção mitológica, é característica
de um grego que escreve para um grego. É uma construção lendária, mitológica. Isso não quer dizer que ele é Deus. Entende? Muito bem. Esse professor aí disse isso. Então você viu aqui, já mostrei outro versículo, estou contrariando ele. Eu chamei ele para um debate. Mandei mensagem para o WhatsApp dele, fiz contato, ele disse que não debate. Não debate em redes sociais. Mas vamos para outro texto. O próprio Paulo dizendo aqui, ó, muito interessante. Diz assim: tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos e a glória, as alianças e a lei e o culto e as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é Deus sobre todos, bendito eternamente. Romanos capítulo 9, eu li aqui dos versos 2 ao 5, dos quais são os pais, verso 5, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos filhos de Deus para... Não diz isso, é Deus bendito eternamente. Deus, Paulo está dizendo de novo, para outro grupo de pessoas agora, a igreja de Roma, aquela mesmo, no qual escreveu ali o Marcos que eu falei no princípio. Deus sobre todos. Isaías, o que o profeta está falando? Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu e o principado estará sobre os seus ombros. Esse chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, filho de Deus forte. Não, está escrito Deus forte. Filho da eternidade? Não, pai da eternidade e príncipe da paz. Isaías, profeta Isaías, no Antigo Testamento, capítulo 9, verso 6. Você está vendo aí? Nós já citamos João, citamos Paulo, citamos Isaías, está dizendo que ele é Deus forte. Além de ser Deus forte, é o Filho que se nos deu, é Filho também, é Deus forte também, é Pai da eternidade também, é Príncipe, é tudo. Por isso que é importante a gente destacar essa mensagem importante aqui no programa Minuto da Unicidade, dentro do programa Nossa Voz. E voltando aqui para mais um escrito de Paulo, para outro jovem pastor chamado Tito, diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. O nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo é o que nós estamos esperando. Ele deu a si mesmo por nós. Então, esse professor está altamente equivocado, dizendo que só tem esse texto nas Escrituras que apontam Jesus como Deus. Leia 1 João 5,20, que não diz só que ele é Deus, diz que ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Por isso que é importante nós discutirmos sempre, trazermos sempre essas mensagens. Como as pessoas escrevem: Tony, mas você não fala de outra coisa. Bom, eu falo. Para você que ouve o programa da nossa rádio, como é que a gente começa o programa todo dia? Falando de assuntos do dia a dia. Raro eu começo com uma referência bíblica. Eu começo o programa falando com o que está acontecendo no momento, fazendo críticas, fazendo aqui o jornalismo. Nós abordamos outros temas também. Mas o que é mais importante é anunciar as verdades que libertam, anunciar a mensagem do reino, de que ele virá buscar para si um povo seu, zeloso e de boas obras. Eu quero agradecer a você que tem participado aqui do nosso programa. Deus abençoe você de maneira rica e abundante. Agradecer aqui as orações, o apoio de todos. Um abraço, viu? Que Deus abençoe de maneira rica e abundante. Tenham todos aí uma semana abençoada e nós voltaremos amanhã, se Deus quiser, com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Graça e paz. Minuto da Unicidade.